Vamos lá. Instalação e acesso do Linux neste equipamento aqui da Datacom, o DM8630, certo? Um equipamento bem bacana. A porta console, 3 Ethernet e 2 USB, beleza? Tem umas configurações aqui, né? Especificações técnicas. Então ele pode ser alimentado em 127.220 ou 48 volts na mesma entrada. Claro, fontes diferentes, né? Ou uma ou a outra. E também tem uma fonte, uma entrada, segunda entrada, em 12 volts. Também que pode ser através de uma fonte adquirida na própria Datacom ou uma fonte de terceiros, tendo o mesmo plug. Beleza? Então o modelo que eu estou utilizando é este, com 8 GB de RAM, 64 GB de armazenamento. E ele tem alguns acessórios aqui que você compra conforme a necessidade. Show? Então vamos aqui. Esse aqui é o manual do equipamento. Tem 23 páginas. A gente está na página 15 aqui, onde fala do acesso pela porta console. Beleza? Então aqui precisa configurar a porta console. No nosso caso aqui eu vou utilizar o put e fazer a configuração aqui para ele se conectar com esse equipamento. Beleza? Fechou aqui. Vamos mandar abrir. Então está aqui aguardando o equipamento iniciar. Quando o equipamento iniciar, ele vai aparecer na tela durante 5 segundos uma mensagem igual a esta aqui, ou parecida, solicitando que seja pressionado Del ou ESC para ele entrar no setup. Beleza? Então vamos fazer aqui, iniciar o equipamento e ver o que está acontecendo na prática. Lembrando que eu já configurei o boot no pendrive, né? Já coloquei a ISO do Debian nesse caso. Então a gente vai apontar o boot para esse dispositivo, certo? Vamos navegar aqui até a opção de boot, vir aqui na boot 1 e alterar para o disco genérico flash, certo? Já mostro algumas informações aí porque eu já tinha instalado o Debian nesse equipamento, agora eu vou só reinstalar ele para uma outra finalidade. Aqui mostra a tela, vamos fazer a seleção do boot e tal, enfim, né? Vamos voltar aqui para a tela e fazer o salve, certo? Salvar, iniciar e aguardar o boot pelo pendrive agora. Fechou. Aqui a gente vai levar a seta tela no install, porque como ele não instala em gráfico, né? Então você vai instalar ele aqui no modo por linha. E aqui tem uma coisa interessante que, diferente de outros aparelhos ou computadores, máquinas virtuais, você precisa alterar aqui uma linha no Groove para ele poder iniciar a instalação. Então aqui vai apertar E para editar e aqui a gente navega com o mouse até essa linha, certo? E vem aqui e adiciona uma linha aqui, umas informações aqui, uns complementos. Já tem uma colinha aqui, então é só puxar para o lado, certo? Fechar aqui. E aqui nós vamos colar, inserir essa informação aqui, daqui para cá. Também não copie e cola, então tem que digitar na mão isso aqui.
Só confirmando aqui está todas as informações certinhas, senão ele vai dar erro. Agora aqui é apertar Ctrl X aqui embaixo para salvar e dar boot, certo? Vamos tentar aqui. Ó, passou. Se não tivesse passado, ele iria ficar preso na segunda linha lá, certo? Aqui é a opção para selecionar o idioma. Então, aqui é só ver em inglês. Vamos seguir no inglês mesmo, certo? Nos Estados Unidos, porque não tem como ver aqui se a gente acha o Brasil aqui. Não, não tem. Então, vai ser um texto. Está detectando alguns recursos e aí ele vai começar a detectar a placa de rede, certo? Vai ler algumas informações aí, fazer uma leitura da base de dados do pendrive. Aí vai detectar a placa de rede. E aqui ele vai mostrar todas as placas de rede que tem disponível, né? Então, nesse equipamento, o que eu identifiquei é que as duas primeiras portas elas são identificadas como ENP, aí 2 e 3, né, S0, e da terceira em diante ela é essa informação acima, que é o N1, N2, enfim, por aí vai. Certo? Nesse caso, o cabo está conectado na porta 3, porque as duas primeiras não identificou o cabo. Não sei se é um problema no equipamento ou é um problema só nesse momento. Enfim, vou deixar no mesmo aí, nessa primeira, já está o cabo conectado. Vai se conectar por DHCP. Se eu não tivesse um DHCP ativo nessa porta, ela iria se conectar por IP estático. Seria uma outra alternativa também. Mas enfim, vamos rodar. Pronto, pegou o DHCP, o IP por DHCP, e aí chegou agora no momento de definir o nome do host, né, então aqui vai ser SRV01, e aí vamos, domínio, se eu tivesse um domínio poderia colocar aqui, como não tenho, vou seguir. Aqui é a senha de host, né, então você vem aqui e insere a sua senha. Nesse caso, vou prosseguir. Nome do usuário, né? Então, nome completo, o name. No nosso caso aqui, eu vou iniciar uns testes e dependendo do teste vai ficar em produção. Então, vou colocar aqui o nome que eu quero que ele Debian ZT. E aqui eu vou colocar o nome do usuário ZT. Aqui vai ser uma senha para este usuário que foi acabado de criar. Bom,
Aqui é o time zone, então você tem que caçar um mais próximo possível. Eu vou colocar aqui como sendo central. No, na instalação em computadores mesmo, normal, essas opções ela consegue ser mais, mais limpa para a gente. Inclusive, a gente consegue instalar em português e essas informações aqui todas são em português, então facilita para usuários que vão instalar, ler o comando aí, o que é que está solicitando, né? E tipo aqui, como eu fiz uma instalação de um Debian já, um Debian nesse equipamento, ele me traz aqui o seguinte, ele me pergunta se eu quero fazer a instalação no disco livre, né? Ou no disco inteiro, ou quero fazer, então, aí é conforme aqui você tem que se atentar, porque se eu colocar nessa primeira aí, como já existe uma instalação, ele vai dizer que não, informar que não tem espaço. Então aqui é utilizar o disco inteiro. Ele vai apagar tudo que tem e vai instalar de novo. Então vamos, né, no disco inteiro. Aqui eu vou selecionar o disco, como é um disco 64 GB, é o MMC, esse primeiro mesmo, certo? Esse de baixo aqui é o pendrive que eu estou com ele plugado ali. Dá para conectar um disco maior aí na porta USB e creio que até fazer a instalação em cima dela. Beleza? Vamos aqui passar adiante. Então aqui vai ser as partições mesmo recomendável, mas você pode editar conforme a necessidade. Enfim, vou deixar na primeira mesmo. Já me trouxe aí umas informações como vai ficar as partições, né? Então vou dar um finish aqui, finalizar, e aqui eu vou concordar que vai ser feitas essas alterações e vai ser apagado e reescrito conforme eu defini aqui. Agora é só aguardar. Minimizar essa tela e isso daqui também. Uma coisa aqui interessante, como está pela porta console, essa tela ela não aumenta, ela só fica nesse tamanho mesmo, que é o limite máximo dela, certo? O que a gente pode já ver aqui é se já pegou o endereço de IP para este equipamento. Então aqui foi alocado o endereço de IP, tá? Então vamos ver se foi para este equipamento. Aqui, provavelmente sim. Vou pegar ela aqui. Aguardar a instalação agora.
Pronto. Aqui o country, o país. Vamos jogar aqui o Brasil. Os repositórios de pacote. E aguardar agora os processos. Conflito. Aqui pergunta se quer participar da atualização de pacote. Aí fica a critério. Enfim, se quiser dar aquela força para a comunidade, né? Aperta o cinzão aí. Se não, segue ou não adiante. Entendeu? E aí você pode escolher depois esse pacote, enfim, participar de atualização, isso aí depois é ajustável. Aqui nesse caso, vou colocar um não mesmo. Aqui é interessante que a gente não vai ter interface gráfica, então não precisa deixar marcado a parte de desktop no Genome, né? E o que vai servir para a gente aqui é o USB, ou USB, o SSH, que é para acessar via SSH, certo? Aqui também os utilitários deixa desmarcado, porque se precisar alguma coisa depois instala. Então assim a instalação fica enxuta, não vai coisa desnecessária, beleza? Então vamos mandar instalar.
instalação completa, né? E pede para dar um enter aí, ele vai rebootar esse equipamento e já iniciar com o em cima do que a gente acabou de instalar, certo? Então vamos lá, dar um enter aqui, ele vai fazer um reboot. Aí agora é só aguardar que ele já vai voltar com a tela. Aqui seria para a tela para solicitar a senha, né? E veja que o ping do lado aí, o endereço de IP já caiu, então esse IP pertence a esse equipamento mesmo. E aí aqui a gente vai deixar passar porque não tem necessidade de escolher qual é o setup, porque já está configurado. Aqui ele já vai iniciar o boot, né? O boot não, vai iniciar o Linux. E nesse caso aqui ele vai apresentar essa mensagem de erro aí, certo? E essa mensagem de erro é basicamente o que a gente evitou lá no início, na hora de iniciar a instalação, editando aquela linha lá, onde a gente colocou essas informações aqui, certo? O que a gente precisa agora é acessar via SSH, porque ele está funcionando via SSH, ok? O Linux foi instalado com sucesso, o Debian foi instalado com sucesso. Agora a gente vai vir aqui, inserir o endereço de IP, GSSH, e vamos acessar o equipamento. Claro que não pegou o endereço de IP, porque ele alterou agora, quando ele fez o reiniciou, ele pegou o 5. Então vamos agora, né, alterar aqui para o endereço de IP número 5. Enfim, agora vai dar show de bola. Vamos lá colar 5. Fechou, já pegou aqui. E aí vamos adicionar o usuário que foi criado, né, e a senha que eu inseri na hora da instalação. E aqui estamos nós, certo? Estamos dentro do equipamento, dentro do Linux. Agora, por IP, já não é mais por console, certo? Só mudar aqui para deixar pingando para esse IP5. Ok. E aqui a gente vai fazer a alteração. Vai entrar no modo de administrador. Tá, vamos aqui. Opa, aqui, né? Vamos entrar no modo de administrador para poder consertar, ajustar para que inicie aqui a gente consiga também ter acesso ao Linux através do console. E nessa forma aqui ele não inicia. Então vamos lá, entrar no modo de administrador, né? Inserir a senha que eu coloquei na hora da instalação. Pronto, iniciei aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Vai acessar o Groove e vai fazer a alteração nesta linha aqui. Vamos lá, pronto. A linha que precisamos fazer a alteração é essa aqui. Vamos inserir essa parte aqui. É igual a que a gente inseriu lá no início na hora da instalação. Vai inserir aqui dentro, certo? Então vamos lá. Pronto. Foi inserido mesmo a informação, certo? E agora a gente vai sair. Ctrl X aqui, o Y para IES. E vamos fazer um upgrade, né? Update aqui no grupo. Show. Não foi. Não foi, não foi. Foi, é porque eu coloquei aqui a informação aqui. Só que você fica bem detalhado, né? Então aqui tem letra demais, né? Grupo. Show. Feito isso, vamos dar um reboot, certo? Aí vai perder o acesso, vai iniciar. Aqui o ping vai parar de responder e o console aqui vai iniciar agora corretamente.
Veja que ele vai apresentar essa mesma mensagem aqui, só que ele vai pular ela, vai conseguir pular ela, certo? Aí ele vai dar aquele tempinho nele, fazer a contagem, né, automático, pronto, iniciou. Ó, apresentou o erro ainda, só que ele pulou. Então agora ele vai iniciar, pronto. Aqui a gente entra com o usuário e tem acesso também por essa tela agora. Show. Aqui fica meio comprimido, mas está respondendo por o ping por Google 888, maravilha também. Aí ficou menorzinho, ele conseguiu. Aqui, isso aqui é para troubleshoot, alguma coisa que perca acesso via SSH. Então, a partir de agora, né, você tem o SSH aqui, com a tela maior, tal, você consegue ter um controle, né, maior em cima da, das configurações, porque você consegue ter aumentar a fonte, aumentar o tamanho da tela, né, acompanhar algumas coisas, enfim. Agora aqui é só, vamos instalar aqui o HTOP para a gente ver o, algumas informações, certo? ptg apt install HTOP. É isso, né? Show, 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 show. Tá aqui os processos rodando, o que tem de processo agora, então aqui você já consegue ver o que? A memória, né? São 8 GB, tem 7.73, a memória SOAP e os núcleos do processador. Quanto tempo esse equipamento está ligado, né? E algumas outras informações legal, bacana. Então aqui vamos sair, né? Dar um Ctrl L aqui para limpar a tela e a gente pode fazer a instalação de outras aplicações agora aqui em cima, como o Zabbix, o Balde, Bing, né? Então, a minha intenção aqui é rodar essas aplicações e ir vendo como elas vão se comportando e vendo o resultado, beleza? Então, aqui deixa eu ver se consigo ter a memória, certo? Ele mostra também por aqui. Então, é os mesmos comandos dá de executar aqui direto e já ter aquela avaliação legal, beleza? Nós vamos ficar por aqui e no segundo vídeo eu vou mostrar como fazer a instalação do DNS, um balde neste equipamento e colocar ele em produção, beleza? Fechou, um abraço.